Olá, aluno, aluna, seminarista do SAT da província do Brasil da Igreja Anglicana. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando a nossa caminhada na disciplina História do Anglicanismo. Nós vamos fazer como se fosse uma série da Netflix, da Amazon Prime, e nós vamos dividir esta série em 8 episódios. Este é o primeiro que nós falamos do início ou da identidade do anglicanismo. Nós não temos um livro específico para indicar a você, até porque não existe um livro que fale especificamente na história do anglicanismo. Nós encontramos aqui e acolá algumas referências, algumas citações, até mesmo em livros de história seculares, quando nós ouvimos falar de Henrique VIII, de Maria a Sanguinária, uma das filhas dele, e da própria rainha Elizabeth ou Isabel. Então, nós vamos participar juntos e você, meu querido, minha querida, você vai ter que participar no sentido de você ler bastante. Nós temos slides à vontade para que você dedique um pouco mais do seu tempo a estar lendo aquilo que nós dispusermos aqui nestas aulas. Até também para não ficar falando praticamente as mesmas coisas que estarão no slide. Eu vou dar a você o roteiro, você vai fazer a leitura, o sistema de avaliação vai ser questionários que nós vamos também disponibilizar para você, e eu espero que você realmente faça uma viagem agradável pela história da nossa igreja, pela história da nossa denominação. História do anglicanismo é o que nós estamos começando nesse momento. Eu trago aqui uma referência, uma citação de um cidadão chamado Pedro de Blois, ou Blois. Ele viveu entre o século XII e o princípio do século XIII. Ele era um diplomata, jurista, um assessor eclesiástico. Ele era francês, mas chegou a ser assessor eclesiástico do rei Henrique II da Inglaterra. E ele declarou o seguinte: somos anões postados sobre os ombros de gigantes. Graças a eles, enxergamos mais longe do que eles próprios. Se hoje nós temos condição de conhecer a história da nossa igreja, é porque ela está depositada sobre ombros de gigantes, homens e mulheres, que através dos séculos, através dos milênios, viveram a história da nossa igreja. E continua Pedro de Blois dizendo: ao nos ocuparmos com os tratados escritos pelos antigos, nós tomamos seus pensamentos preferidos, sepultados pelo tempo e pela inteligência humana, e os elevamos, por assim dizer, da morte para a vida. Então, irmãos e irmãs, se o que nós vivemos hoje, se o que nós conhecemos hoje, nós estamos dependendo daquilo que foi vivido por gigantes do passado, que nós possamos então estar enxergando melhor a história da nossa igreja. Aí você pode dizer, mas olha só, nós estamos no seminário teológico, por que estudar história? Pense bem, você é um anglicano, você é uma anglicana. Talvez na realidade você ainda não tenha mergulhado, você não tenha lido, você não tenha estudado sobre a história desta igreja. E a história, meu irmão, minha irmã, ela nos proporciona um horizonte para que a gente possa contemplar não só o passado, mas também o presente e o futuro. O filósofo Hans Georg Gadamer, ele dizia que uma pessoa sem horizonte irá sobrevalorizar o que está imediatamente presente, o que está próximo, aquilo que está à sua frente. Ao passo que um horizonte amplo nos possibilita perceber a importância relativa daquilo
que está próximo. Eu trouxe como ilustração um navio que está aí viajando e talvez não esteja dando a devida atenção ao horizonte próximo. E se ele não se desviar, ele vai se chocar com essa ilha que está aí à frente. Assim também é uma pessoa que não amplia os seus horizontes, que não amplia os seus conhecimentos. Então, você como líder na igreja anglicana, você como um pastor, uma pastora que será nesta igreja, você precisa saber, conhecer em que águas você está viajando. Para que você não seja influenciado, para que você não venha acreditar em tudo aquilo que vão dizer sobre você. E principalmente, eu já ouvi muito na caminhada da igreja anglicana, onde eu já tenho alguns anos, eu já ouvi de tudo sobre essa igreja. Porque as pessoas, na realidade, não têm conhecimento, não param para refletir, para pesquisar, para estudar. E muitas vezes o que nós aprendemos sobre a igreja anglicana é aquilo que nós estudamos nos livros de história, na nossa escola, na vida que nós vamos vivendo. E o que é que a história estuda? Você pode me perguntar. Ora, a história estuda as mudanças e permanências ocorridas em uma sociedade. A história procura entender o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje também, bem como a relação entre aqueles tempos passados e os tempos atuais. Em outras palavras, a história estuda o tempo passado e também o tempo presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo e no espaço. E as fontes da história? As fontes da história que vão ser pesquisadas no trabalho do historiador é semelhante ao trabalho de um detetive. Ora, quando um detetive vem investigar um caso, ele deve examinar todos os vestígios, tudo aquilo que tem relação com aquele assunto que ele está investigando, que ele está ou ela está estudando. Os vestígios produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra são chamados de fontes históricas. E essas fontes históricas podem ser escritas, visuais, orais e como parte da cultura material. E quem é que faz a história? Ora, a história não é feita apenas pelos grandes personagens, mas por todos nós, por mim e por vocês. Ou seja, por pessoas do mundo simples, como cada um de nós. Grupos como o dos idosos, como os soldados, os artesãos, grupo de pobres, de ricos, das mulheres, das instituições sociais, no caso a igreja, Câmara dos Deputados, Exército, ou seja, todos nós somos sujeitos da história. É porque até um tempo atrás, a história era restrita aos grandes nomes, às grandes figuras da sociedade. Nós conhecemos muito mais sobre faraós do Egito do que pessoas da nossa sociedade atual. Por isso que a história ela foi dividida para fins de estudos em 5 grandes períodos. E você conhece esses períodos, você já estudou no seu colégio, na sua faculdade. Então, para facilitar o estudo da história, nós temos o período da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Agora, esta divisão, ela recebe bastante críticas, sim, tais como o fato de esta divisão privilegiar a história da Europa. Então não se pode enquadrar nesta divisão história de outros continentes. Ou seja, essa ideia de linearidade presente na sua forma de organização e de divisão, ela tem tudo a ver com o ambiente europeu. Foram os estudiosos da história na Europa que fizeram esta divisão. Mas você percebe aí
que não tem relação com outros países, com outros continentes, como, por exemplo, não tem nenhuma referência aí à África ou à América do Sul e outros continentes. Mas essa é a divisão, a qual se segue até hoje. Na realidade, a gente pode até dizer que ela facilita o estudo da história. E a história da igreja se enquadra também nesses períodos. Por isso, eu faria uma pergunta a você. Olha para mim. Quem é você, meu irmão, minha irmã, enquanto um anglicano, enquanto uma anglicana? Como é que você prova que você é você, no sentido de ser um anglicano? Quem é você? Aí você pode responder, ora, eu tenho uma árvore genealógica e é isso que nos faz, é isso que constrói a nossa vida, a nossa personalidade, a nossa sociedade. Você vê no pé dessa árvore você, que aí está colocado como eu, que recebe influência direta do painho e da maninha, não é assim que nós chamamos, né? Os nossos pais e mães. Um pouco acima nós temos os avós, e acima desse os bisavós, e assim você pode enxergar uma árvore bastante ampla que forma ou que chegou à formação de você. Assim também a igreja tem uma árvore genealógica. A igreja, ela pertence a uma família grande, formada de muitas pessoas que contribuíram para que a igreja seja o que ela é hoje. Então, na vida diária, nós provamos a nós mesmos de diversos modos. Por exemplo, nós temos uma carteira de identidade, que hoje nós podemos deixar até no nosso celular. Você não precisa mais andar com um plástico, né, para provar a sua identidade. Existem outras maneiras de você também provar quem você é, através de uma digital, através da leitura da sua íris, enfim, nós temos diversos modos de provar que nós somos quem nós somos. E a identificação mostrada por esses meios, porém, vai dizer respeito aos aspectos materiais, aos aspectos visíveis, pessoais, externos, no sentido daquilo que nos diferencia de outras pessoas e faz com que uma pessoa seja reconhecido como um indivíduo, como um cidadão. Mas para você, o que é que significa um indivíduo? O que é que significa ser um cidadão? Ora, essas coisas que nós vimos, que nos identificam materialmente, na realidade vão dizer que nós somos João, Maria, Pedro e assim por diante. Mas não dizem nada sobre o nosso ser, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa substância. E o que é que significa substância? Substância, traduzindo ao pé da letra, é aquilo que está abaixo de alguma coisa. E instância significa um conjunto particular de fatores, de valores ou condições que determinam ou constituem um determinado âmbito ou lugar. Então, substância é aquilo que está abaixo daquilo que outras pessoas veem de mim. É aquilo que está no meu interior. É aquilo que faz parte de mim, dentro do mais íntimo da minha personalidade. Substância, então, tem um sentido daquilo que é fundamental. Ou seja, sobre o eu da pessoa. Aquilo que não muda, aquilo que a torna um indivíduo. Indivíduo também quer dizer aquilo que é indivisível, aquilo que não se divide. Então, quando nós reunimos o que é a nossa substância, o que é a nossa individualidade, nós estamos falando de idiosincrasias. Palavra difícil, né? Palavra complicada. Mas o que é que significa também idiosincrasia? Como está escrito no slide, idiosincrasia é uma característica de comportamento que é peculiar a um indivíduo ou determinado grupo. Em outras palavras, é o comportamento, é a maneira de ser,
é a maneira de se portar, é a maneira de reagir, é a maneira de se apresentar para a sociedade, para o mundo. Assim como eu e você temos nossas idiosincrasias, a igreja também tem a sua idiosincrasia. Você pode perceber que um anglicano, ele tem um pouco de diferença de um assembleísta, de um membro da Assembleia de Deus, ou de um membro da Igreja Batista, ou de qualquer outra denominação. São as características pessoais indivisíveis que vêm como resultado da nossa substância, daquilo que está no nosso mais íntimo do nosso ser. Então, é lógico, porém, meu irmão, minha irmã, que este meu ser interior, que é formado das minhas características pessoais, vai se refletir de alguma forma no meu modo de ser exterior. O meu ser interior é quem vai definir as minhas escolhas, as minhas amizades, o meu time de futebol, vai influenciar inclusive a minha religião. E dentro desta, a denominação que eu frequentarei. Tudo isso, todas as nossas idiosincrasias, as nossas individualidades, a nossa substância, tudo isso vai ser refletido no meu ser exterior. Um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que tem muitos livros que ainda são vendidos hoje em dia, ele fez uma citação que dizia o seguinte, ele vai dizer, Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. Eu sou eu e a minha circunstância. Circunstância aqui vem de circum, que é aquilo que está ao redor, né? Junto de mim, me cercando. E instância significa lugar. Então, com isso, Ortega y Gasset, ele não queria dizer que o homem é produto total do meio, que existe um ditado que diz o homem é produto do seu meio. Mas Ortega y Gasset ele dizia que o meio em que uma pessoa vive se influencia a sua maneira de ser, mas não totalmente. Lembra das idiosincrasias, das nossas instâncias interiores? Assim também acontece com a igreja, a instituição, que vai ser formada das suas características interiores. Então, é impossível compreender um sem o outro. O lado exterior, aquilo que você está vendo de mim nesse momento, e o meu ser interior. Então, de forma geral, o resultado de nossas decisões que influenciam e ou são influenciadas pelo nosso eu, pelo nosso indivíduo, estão atreladas também às peculiaridades do momento e do lugar em que nós vivemos e que nós frequentamos. Daí que Ortega y Gasset, ele faz alusão, faz a citação à força da união do eu com as circunstâncias que cercam cada um de nós. A união que existe entre quem nós somos interiormente e aquilo que nos rodeia. E o nosso tempo, o nosso habitat, o ambiente em que nós vivemos, no qual nós encontramos limitações ou liberdade e no qual nós podemos decidir entre diferentes opiniões sobre continuar adiante. Outro termo que é bastante recorrente em história, em outras ciências como sociologia, como filosofia, é a palavra alemã Zeitgeist, bastante conhecida entre os historiadores, os filósofos e sociólogos. Zeitgeist significa o espírito da época, o espírito do tempo, ou o sinal dos tempos. Zeitgeist é o conjunto do clima intelectual, cultural, econômico, sociopolítico do mundo que cerca certa época. Assim, mais uma vez eu te pergunto, o que te faz ser o que você é? Você está vendo aí duas figuras, duas fotos de épocas bastante diferentes.
Olha só, veja essa figura da esquerda, em preto e branco ainda. O ambiente é o mesmo, a praia. Mas vejam como as pessoas se portam, as pessoas se vestem diferente. Eu coloquei entre círculos e quadrados, na foto da esquerda, em preto e branco, a indumentária, a roupa que as pessoas vestiam. Aí, mais ou menos no começo do século XX, né? 1900 e alguma coisa. Pois bem, as pessoas estavam de chapéu, de sapato, paletó, as mulheres também com um chapéu que cobria todo o seu rosto. Tem no quadrado aí tem um cidadão com um maiô, que existiam os maiô masculinos, interessante isso, né? E à direita você tem um grupo de jovens no mesmo ambiente. Talvez, vamos forçar um pouco, talvez na mesma praia. Mas veja como eles estão diferentes, como eles se portam, como eles se vestem diferente. O que é que faz com que as pessoas procedam assim? É o Zeitgeist, é o espírito do tempo que eles estavam vivendo. Ok? Vamos dar uma parada agora nessa primeira parte da aula 1 e nós voltaremos já já, ok? Até mais.